Bom, boa noite a todos. Hoje nós estamos com um convidado, que é o Marcelo Lúcio. O Marcelo ele é palestrante, educador espírita, atua na área de ensino e da infância, juventude e mocidade da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Marcelo, seja bem-vindo. Não. Espero que não seja a primeira vez que você volte aí com outros temas assim, né? E o tema que o Marcelo vai trazer hoje é o metaverso e a doutrina espírita. Então são temas assim que nos põem para pensar mesmo, né, Marcelo? Vamos lá, a hora que você quiser colocar, entrar em compartilhar, né? Aí. Sim. Já está aparecendo aí, né? Tá, perfeito, Marcelo. A hora que você quiser. Tá, legal. Vamos lá? Deixa eu só fazer Vou, um acerto de grid aqui. vou fazer uma prece, né? Uma prece para que os benfeitores estejam sempre conosco, nos dando toda a sustentação necessária, que o Marcelo também seja envolvido em muita luz, em muita serenidade, para que ele possa trazer o conhecimento da melhor maneira possível. Que sejamos todos envolvidos nessa luz e nessa serenidade. Vamos sempre nos lembrando, né, da presença de luz, né, desses benfeitores e agradecendo a presença de Jesus, nosso Mestre, e Deus, nosso Pai. Que assim seja. Bom, vamos lá. Podemos começar? Sim. Legal, então. Vamos lá. Primeiro, um oficial boa noite a todos e a todas. Que a paz do Cristo esteja conosco agora e sempre. Eu estou tentando mexer no grid aqui para ver a maior número de rostinhos possíveis, mas só para a gente já alinhar aqui o nosso bate-papo. Eu vou passar alguns slides, vou discutir a respeito desse tema aqui, que eu acho um tema bem interessante. Esse tema eu apresentei num grupo de. Nós temos lá na FESP um curso que chama Estudos Doutrinários. Ele é só para educadores da FESP, então a gente trata de temas assim mais aprofundados e discutindo. Aí é filosofia, ciência e a teologia, né? O conceito da ciência, filosofia e religião no espiritismo, mas com temas assim atuais do nosso cotidiano. E eu fiz essa aula lá há um tempo atrás. E aí eu já também repliquei em alguns centros, em algumas palestras. E é um tema que eu acho interessante a gente abordar aqui, porque ele é atual e, além de ser atual, ele também é futurista, né? Porque a gente percebe aí que é uma tendência da nossa sociedade. Então, o tema é metaverso. Eu não sei se todos conhecem, lógico que assim, eu vou partir do pressuposto que é, quem tiver aqui no grupo não precisa conhecer nada, que eu vou apresentar todo um cenário do que é o metaverso. Quem conhecer melhor pode contribuir aqui nas reflexões. Também vamos falar da sociedade da informação, que é essa estrutura que a gente vive hoje, que o metaverso também está inserido nesse cenário, e o que a doutrina espírita pode contribuir, especificamente aí falando, a filosofia espírita pode contribuir nesse nosso caminhar aí para essa informatização, essa tecnologia que nós estamos aí cada vez mais sendo, de uma certa forma, até reféns, né? Isso que é a discussão que eu acho que cabe bem aí. Então, eu já queria é, aqui já definir com vocês. Eu vou apresentando os slides
Mas quem quiser me interromper, pode, assim, aqui é um bate-papo, tudo bem? Eu vou passando o slide só como uma referência para a gente trazer a reflexão de forma cadenciada e também ajudar na parte mais lúdica, né, através das imagens. Mas quem quiser levantar a mão, fazer alguma pergunta ou um complemento, fique à vontade. E eu vou tentar aqui, o Paulo me passou que é das 9, até a gente vai até umas 9h30, né, o nosso encontro aqui. Eu vou tentar terminar aqui umas 9 horas para que nós possamos aí abrir uma discussão, que eu acho que é o que mais rico, depois da apresentação, né, para a gente entender o que é o metaverso, a gente poder discutir também a respeito de como o espiritismo pode contribuir dentro dessa nossa evolução. E eu falo evolução, entendo que a palavra evolução que eu já vou trazer aqui não quer dizer evoluir como uma questão de transcendência, né? De crescimento espiritual. Evolução é você partir de um estado para outro. Não quer dizer que seja para melhor, mas assim, é isso que é importante a gente refletir. De repente a gente evolui de um estado, como por exemplo, né? Determinadas doenças evoluem, né? E quando ela evolui, não é para um estado para a nossa saúde melhor. Então, essa questão da evolução é você migrar de uma condição para outra. E nós estamos cada vez mais aí migrando para esse cenário que está dentro das telinhas aí, está dentro das redes, dentro do que nós chamamos aí esse mundo digital. Então vamos lá. Tá, a altura do fone tá bom, do áudio tá bom, Tá bom, a sim. altura, a tela também tá bem visível para todo mundo. Tá sim, Marcelo. Então vamos lá. Metaverso, Sociedade da Informação e Doutrina Espírita. Eu já queria aqui apresentar o objetivo do nosso trabalho aqui, é apresentar o metaverso, a sociedade da informação, e nesse cenário como o Espiritismo pode entender essas mudanças no comportamento das pessoas e como nós podemos aí colaborar, inclusive para essa nova geração que ela está vindo numa dinâmica diferente da nossa, né? Eu percebo aqui a faixa etária desse grupo aqui, nós somos de uma época que quando a gente vivenciou um período que não tínhamos computadores, celulares, né, no nosso cotidiano, nas nossas residências, nos nossos bolsos, né? E hoje essa molecada esses jovens, eles já nascem totalmente imersivos nas redes, com celulares nas mãos, tablets, computadores. Então, o viver o digital para eles é muito natural. Eu percebo, às vezes eu vejo as pessoas mais da minha geração, que aquele jeito de contextualizar a nossa geração com a deles, fala que nossa geração foi melhor porque a gente brincou de peão, jogou bola na rua, a gente vivenciou aquela coisa mais social dentro do coletivo lá das nossos vizinhos, né? E hoje os jovens têm outra dinâmica. Mas eu não quero nem trazer para o lado se é ruim ou bom, se é melhor ou pior. Eles realmente vivem uma outra dinâmica. Para eles é muito natural encontros pela internet, bate-papos pelas redes sociais. Eu lembro que a gente se encontrava todo mundo em determinados pontos lá da rua, que eram os nossos pontos de encontro, e a gente vivenciava aquele ambiente de rua, né? De brincar na rua. E era muito mais tranquilo do que os dias de hoje. Então, talvez até por uma questão também de segurança, os pais também se sentem mais seguros de seus filhos estarem dentro de casa, mas de uma certa forma interagindo pelas redes sociais. Isso contribui para que, por exemplo, um ambiente como o metaverso se potencialize. A sociedade da informação também, né, ela se dinamiza nessa questão também. Onde, por exemplo, eu lembro que para eu fazer um trabalho de escola, eu tinha que caminhar 15, 20 minutos, ir até a biblioteca, pegar um livro, abrir o livro, aí eu copiava o livro e absorvia aquele conceito. De uma certa forma, o jovem hoje tem mais facilidade, até
por uma questão que ele pode entrar em qualquer biblioteca que esteja numa rede social e na internet, ele entra, pesquisa o tema, ele pode encontrar artigos acadêmicos sobre o tema e pode fazer uma boa pesquisa. E hoje até além, né? Hoje com essas inteligências artificiais, dependendo dos inputs que você passar para ela pode te responder questões que ela faz o trabalho praticamente para você, o trabalho escolar. Então, assim, eles têm muito mais recursos que nós. Isso traz benefícios, mas também traz seus prejuízos, que é uma questão que eu não estou aqui para fazer juízo de valor, mas sim para refletir onde que nós podemos aqui, com a nossa experiência e com o nosso pensamento espírita, entender o caminho a ser seguido da melhor forma para o nosso entendimento, claro, deixando claro isso. Porque entendendo que nós somos seres espirituais, estamos aqui encarnados com o propósito de ascensão espiritual, de uma evolução, de um crescimento espiritual. Então, os valores já partem para essa tendência de pensamento. Então, quando nós entendemos que hoje, esse ambiente do metaverso, que a gente vai discutir isso um pouco ao longo dos slides, ele traz para um lado muito material, para um lado muito consumista, para um lado muito tendenciado para valores de status, de fama, de valores monetários ganhos pelas redes. Então, tudo isso daí gerou novos valores de relações profissionais, novas relações entre as pessoas, e tudo isso é necessário, inclusive, o desenvolvimento de uma ética, de valores éticos e valores morais, onde a aceleração desse processo é tão intensa que quando você imagina uma questão ética para determinado conceito, esse conceito já deixou de, praticamente já virou antiquado porque já tem outros valores que as redes e toda essa sociedade da informação proporciona pelo dinamismo, pelas relações que ela propicia entre os seus usuários. Então, nós a gente vai discutir um pouco esse cenário aqui do metaverso e a sociedade das informações, sociedade da informação. Eu queria trazer, antes de a gente dar o início aqui, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, lá na questão sede perfeitos, e também no Livro dos Espíritos, a questão 86. A questão 86, ela traz: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? E a resposta da espiritualidade é: de certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então a questão aqui é se o nosso mundo material que a gente está aqui estagiando, se ele deixasse ele poderia deixar de existir, e aí ocorrer uma relação assim de necessidade dele para o plano espiritual, e a espiritualidade responde que ele é necessário sim, mas eles são independentes do plano espiritual. Então a gente tem essa questão do encarnar da materialidade aqui como um caminho, como uma oportunidade. E essa oportunidade ela tem que ser bem aproveitada. A gente já estuda muito isso no Espiritismo, que o encarnar aqui é um momento importante para o aprendizado, mas o que é o bem encarnar, o que é o bem viver aqui, qual que é o caminho correto a ser seguido. Essas são as reflexões que a gente tem que trazer. E no item 7 lá, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sede Perfeitos, ele menciona: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Então, a nossa questão aqui, com a busca de valores morais neste plano encarnado, de estarmos aqui vivenciando essa encarnação, é nosso carro-chefe, é nosso papel principal aqui de buscarmos um caminhar nessa evolução baseado em valores que nós entendemos corretos,
que a gente traz a questão da moral e da ética. Só que aí nesse metaverso a gente traz uma questão muito interessante, por isso que eu trouxe essa questão do mundo que nós estamos encarnados aqui, porque o metaverso ele traz um processo também similar ao da encarnação, só que dentro das redes sociais, porque você vive um personagem dentro das redes sociais. Então é como se fosse uma relação de nós estamos aqui encarnados, mas quando a gente entra numa rede social, a gente entra num outro mundo. A gente entra numa imersão de uma rede onde nós precisamos ter, vamos dizer assim, um outro corpo, uma outra encarnação, aí, que não dá nem para falar encarnação, porque não é carne, né? Mas um outro modelo de corpo para poder vivenciar essa rede social, esse universo que a gente chama de metaverso. Então, aqui são já reflexões interessantes da gente começar a tecer. E o que vem a ser esse metaverso? Para já começar a explicar o que ele vem a ser. É uma terminologia utilizada para o mundo virtual, que replica uma realidade através de dispositivos digitais. Então, é um espaço coletivo e virtual, compartilhado e construído pela soma de realidades virtuais aumentadas na internet. Então, o que vem a ser esse metaverso? Ele é um ambiente onde ele pode ser, ele é construído, se cria uma plataforma dentro do metaverso. Essa plataforma ela pode ser de diversas situações, em diversos ambientes, como, por exemplo, eu posso criar um castelo no metaverso e lá criar um cenário dentro dele, posso criar uma sala de aula onde lá ocorrerá uma imersão, e aí você pode falar, é similar ao que a gente está utilizando aqui nesse momento? Não é, porque nós não estamos imersivos aqui dentro. Nós estamos, assim, nos conectando numa sala de aula digital, mas nós estamos aqui percebendo que nós, cada um na sua casa, cada um no seu ambiente, e que está assistindo a aula, mas nós não estamos imersivos dentro dessa sala de aula. Nós não estamos dentro de uma sala de aula. Nós estamos cada um dentro da sua casa e por essa plataforma que é o Zoom, nós, que é uma plataforma de reunião, nós conseguimos nos conectar e termos aí uma comunicação entre nós. Mas cada um de nós está num ambiente diferente. Se aqui fosse um ambiente de metaverso, uma sala de aula, todos nós entraríamos o que nós chamamos os nossos avatares. Então, cada um de nós ia ter nossa forma, né? Nosso formato, nosso bonequinho, né? Nossa encarnação aí dentro de uma sala de aula, que era uma sala de aula onde todos nós aqui estaríamos vendo como se nós estivéssemos dentro de uma sala de aula mesmo, né? E essa sala de aula ela seria muito similar a uma sala de aula real, onde quando nós entramos e temos lá a lousa, as cadeiras, só que a diferença é que ela está dentro de um ambiente digital. E aí tem uma relação já de diferença dessa sala aqui que é simplesmente uma plataforma de reunião. Então o metaverso ele tem essa característica. Esse termo, metaverso, que a palavra, o significado dela vem do grego meta, que significa além, né? E o de universo, né? Do cosmos. Então é essa questão do além do universo que nós estamos, essa questão do metaverso. E essa palavra ela foi cunhada numa obra que chama Nevasca, do Neil Stephenson, que em 1992 foi lá a primeira vez que a gente encontrou essa definição da palavra metaverso. E ele criou esse cenário onde lá, lógico, ele criou um romance que chama Nevasca, que é onde ele cria uma história que o mundo está uma sociedade distópica e lá um vírus entra pela internet e esse vírus quer acabar com a, com a humanidade. E esse menino, que é o personagem principal da história, ele é meio que um super-herói. Na vida real, ele é um motoboy, ele é um entregador de pizza na vida real dele, só que no metaverso ele é um samurai. E ele está responsável
A missão dele é enfrentar esse vírus que está querendo acabar com a humanidade, né? E aí a gente começa a fazer uma reflexão com relação a essa obra, que é uma ficção, mas isso daí, esse cunho desse nome já serviu para definir o que vem a ser o metaverso, essas plataformas imersivas. E aí já faço uma reflexão. Imagina a vida desse menino no seu cotidiano, né, que é ser um entregador de pizza, não desmerecendo o trabalho em si na sua importância. Mas imagina para ele um jovem que tem todo aquele sonho de querer dominar, de querer ganhar o mundo, de querer se potencializar dentro do mundo, e ele trabalha como um entregador de pizza na vida real. E dentro do metaverso, ele, pela condição que ele se colocou lá no seu avatar e da missão que ele tem dentro de um universo mais expandido, lógico, aí a obra traz uma ficção, ele era um super-herói. E aí eu pergunto, imagina, se coloca na condição dele e a gente faz uma reflexão. Qual mundo que ele provavelmente gosta mais de viver? O mundo que é o mundo real dele, o real nosso, o que a gente vive no nosso cotidiano, onde ele é um entregador de pizza, ou o mundo que ele vive no digital, onde lá ele é um super-herói e busca salvar o mundo. Então a gente já faz uma reflexão aí. Provavelmente ele vai ter uma condição muito mais imersiva de querer ficar muito mais tempo nas redes, né, querendo ser esse super-herói, esse samurai que vive uma vida, né, de aventuras, do que simplesmente uma profissão que ele é um entregador de pizza. Então, isso acontece muito no nosso dia a dia, nos nossos dias atuais, com relação aos jovens que acabam tendo uma construção dentro do ambiente metaverso, por exemplo, é, é, onde ele cria um personagem e ele acaba vivenciando mais, ele tem mais prazer de ser esse personagem do que a vida que ele hoje está encarnado. Porque, lógico que ele traz suas patologias, suas dores, suas dificuldades, e todas essas patologias que ele tem, todas essas dificuldades, esses problemas da sua vida, quando ele entra no metaverso, é lógico que ele cria uma construção que elimina esses problemas e ele cria um outro cenário aqui, que provavelmente muito mais atraente do que a vida que ele a tem no seu cotidiano. Então é uma reflexão aqui para a gente perceber a potência, né, o potencial que tem esse universo digital. Então, alguma pergunta, alguma questão com relação ao que já foi apresentado? Vamos lá, então. A revolução do metaverso. De que forma o metaverso vai revolucionar a maneira de viver, consumir, relacionar e se divertir? Estima-se que aproximadamente 5 milhões de brasileiros já convivem no metaverso. Esse número deve ser um pouco maior, porque essa pesquisa eu fiz em 2023 e nós já estamos em 2025. Provavelmente esse número já aumentou um pouquinho. Esse pouquinho não é tão pouquinho, mas já temos aí uma quantidade até relativa de pessoas que já vivenciam o metaverso. Então, isso é importante a gente entender que não é algo que vai ser no futuro, já está acontecendo, especialmente nas plataformas de games, né? Os games realmente têm esse ambiente do metaverso, porque um jovem aqui do Brasil pode entrar no ambiente de guerra, num castelo medieval, num ambiente de Idade Média, e lá ele é um guerreiro da Idade Média que vai ter uma missão, e aí ele vai jogar, né, com pessoas de outros países, e eles criam esse cenário do jogo, do game, que é um ambiente de metaverso, porque eles estão vivendo, e eu vou explicar as características desse ambiente metaverso, e ele vivencia esse cenário de uma forma assim que aquilo para ele pode se tornar, e se torna em muitos casos, mais real, mais realidade do que a própria vida que ele tem, que no caso de ir para a escola, vivenciar a família dele, vivenciar
a sua profissão e etc. Então, as plataformas de game que passaram a aprimorar suas definições de mundos para um grau cada vez mais atrativo. Essa imersão ela se dá, e até tem a foto aí, através de óculos, através de equipamentos que a gente vai mencionar aqui um pouco. Por qual o objetivo dessa tecnologia? Deixar o usuário das plataformas cada vez mais imersivo. Realmente ele se sente mesmo assim dentro de uma rede, dentro de um mundo digital. E aí eu gostaria de trazer aqui uma questão que o Livro dos Espíritos traz de forma bem interessante com relação ao instinto. Essa relação instintiva que a gente tem natural, né? Então, o instinto independe da inteligência? Precisamente não, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Então, isso é algo interessante a gente entender, né? Porque, assim, a gente fala que o estágio hominal, quando nós passamos pelos reinos, do reino vegetal, do mineral, vegetal, animal, chegamos no reino hominal, e no reino hominal o homem já, o ser já começa a buscar muito mais um conceito, né, de desenvolver a inteligência e eliminar os instintos. Mas aqui o Livro dos Espíritos traz essa relação muito íntima entre instinto e inteligência. Porque a inteligência, ela é o raciocínio, o instinto, ela é uma forma de inteligência. Rudimentar, sim, mas ela é uma forma de inteligência. Então, pode-se estabelecer uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde acaba um e começa outro? Não, porque muitas vezes se confundem. Mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem dos instintos e os que são da inteligência. Por que eu trago isso? Porque ele é que todos os seres provêm a sua necessidade. Então, o instinto e a inteligência estão muito ligados. E eu trago essa reflexão aqui, porque quando a gente está trabalhando essa relação de raciocínio e instinto, e a gente está começando a trabalhar também nas redes sociais, essa condição dos cinco sentidos que a indústria começa a desenvolver, ela tem um fator importante aqui na relação de imersão dentro do universo das redes sociais, principalmente no caso aqui especificamente do metaverso. Então, quando a gente está trabalhando essa relação da inteligência, do instinto, é, é importante a gente entender aqui quando, por exemplo, um jovem que entra numa plataforma de guerra nos games e lá ele começa a desenvolver aquela relação pela necessidade de ganhar o jogo e propor o quê? Propor aí uma guerra. Uma guerra onde ele vai ter que naturalmente exterminar o seu opositor. E aí ele começa a desenvolver a relação de sobrevivência dentro dessa plataforma. E essa relação de sobrevivência que na nossa sociedade ela já estava mais adormecida, porque a época da barbárie nós já deixamos de lado, nós já estamos numa condição aqui de uma estrutura ética e moral mais desenvolvida. Quando você entra no ambiente imersivo de uma guerra, de um ambiente medieval, onde você tem batalhas se desenvolvendo, naturalmente você dá vazão para essa condição instintiva novamente, que ela está numa relação aí com a inteligência. Então nós estamos o quê? De uma certa forma mal utilizado, ou não vou dizer mal utilizado, mas dependendo de como você utiliza o metaverso e esses games, e você pode até chegar e fazer uma reflexão, meu sobrinho, meu filho, meu neto, ele joga aqueles jogos imersivos, mas e é jogo de guerra, tudo. Mas aquilo lá é só brincadeira, aquilo lá é só uma diversão. Só que aquilo, pela condição hoje que, que as plataformas e a tecnologia está propiciando, é o que a gente está mencionando aqui. Ocorre realmente essa interação completa, praticamente, do ser dentro do ambiente. É uma imersão mesmo. Então, é praticamente como se fosse uma encarnação dentro das redes, dentro dessa plataforma, onde naturalmente esses instintos florescem, porque você está num ambiente diferente do que nós estamos acostumados
e ele pode ser, pela construção da plataforma, mais hostil. E essa hostilidade, naturalmente, vai trazer novamente essa questão instintiva, que, por uma condição da época contemporânea, nós já deixamos no passado. Só que a gente resgata. E aí se cria toda essa relação de desenvolvimento de determinados valores instintivos. Né? Então é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem os intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. E é verdade. Ele quase sempre nos guia. E algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. E é realmente, porque aquela condição que a gente pode entender que quando a gente entra numa casa de algum amigo e aí vem aquele pet dele que é um pitbull que chega perto da gente assim, a tendência natural sua é recuar. Por que recuar? É uma condição instintiva. Você não fica pensando racionalmente que, não, ele é manso, ele está com o dono, não, ele não vai me morder porque tem todo um. Não, a condição instintiva é de proteção. Então, assim, o instinto, ele tá no nosso dia a dia, ele está convivendo conosco lado a lado com a razão. E naturalmente, ele também nos propicia condição de escolhas que também podem ser potencializadas nos ambientes aí, com relação ao que essas ferramentas que eu trouxe aqui, como, por exemplo, esses óculos, esses fones, essas luvas, esse chip, né, que ele traz a questão até do olfato e também agora já estão trabalhando essa questão do paladar. Quando eu fiz essa pesquisa, eu ficou tudo muito no abstrato, né, porque eu fiz a pesquisa através de informações que eu obtive do, 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 dos resultados que eu ia obtendo. Só que quando eu comecei a fazer as pesquisas, um dos centros que eu fui fazer uma palestra sobre o metaverso, uma menina que trabalhava na Natura, parece. Ela, eu não me recordo agora. Ela levantou a mão e falou: Não, Marcelo, realmente nós já estamos trabalhando essa questão do, de desenvolver aí pelas redes essa questão do olfato, né? E é muito interessante, porque imagina você com óculos, você com um fone, você com roupa onde você começa a ter a questão até do tato, e o olfato e também o paladar, fica uma imersão quase que completa. Né? Os cinco sentidos aí bem apurados dentro de uma plataforma. Né? Imagina você caminhando. É diferente, por exemplo, a gente está aqui numa tela e alguém coloca uma imagem, um filme de um campo, numa floresta de orvalhos, por exemplo. Aquelas árvores, e a gente percebe a trilha indo pelo filme, e a gente vai entrando nela, né? Porque a gente vai percebendo que a câmera caminha. Mas eu ainda consigo me ver dentro do meu quarto. Eu consigo me entender que é só uma tela. Eu não consigo sentir o cheiro, que sentiu o caminhar dentro dessa mata. Mas com todas essas ferramentas, me cria uma imersão a ponto de eu estar caminhando lá e ver as árvores ao meu lado. E ao ponto do olfato, eu senti aquele cheiro do orvalho. E aí é uma imersão que, assim, muda todo o cenário. Eu deixo de estar no meu quarto, por quê? Porque o ser espiritual que sente, que tem esse instinto, que vivencia tudo isso que nós estamos aqui como seres encarnados vivenciando, ele está aqui ainda nesse corpo, mas a imersão dele já se deu dentro das redes sociais por por essas ferramentas que, de uma certa forma, te propiciam os sentidos também. Né? E a evolução ela se dá mesmo. Se a gente olhar aqui num curto espaço de tempo, numa questão de 20 anos, eu acho que todo mundo lembra aí desses celulares aqui da Nokia, da Motorola, né? Que eram os primeiros celulares. Eu cheguei a ter esse Nokia aí em 2000, e eu lembro que assim, o máximo que ele fazia era ligar e só, né? E a gente tinha um joguinho muito simplesinho nele. Mas a evolução dos celulares levou hoje aí, por exemplo, as crianças já
os brinquedos das crianças já são outros, né? As crianças já conseguem ver no celular, dentro do computador que elas têm na mão, um potencial gigante aí para poder explorar redes, para poder explorar games, para poder, inclusive, explorar o lado da educação também, mas a evolução do celular já demonstra aí como que, num prazo de 20 anos, olha o tanto que a gente evoluiu para hoje a gente ter praticamente um computador no bolso de um jovem de 12 anos de idade que ele pode fazer aí muitas relações com a sua ferramenta. Então vamos lá. Uma característica importante do metaverso é que ela tem essas três qualidades que são interessantes e acaba criando essa diferença do que nós chamamos aí desse ambiente metaverso. Ele é imersivo, ele é coletivo e persistente. Por que imersivo? Porque a gente tem que estar dentro desse universo com um avatar. Então, assim, para você participar do metaverso, você tem que criar um avatar. Você tem que criar um bonequinho seu. Esse bonequinho precisa ser como o da Sabrina Sato aí, que ele chama Sadiko, parece, né? Ela criou um avatar dela para ela poder trabalhar nos ambientes metaversos. Inclusive pagou caríssimo nesse meta. Eu vou explicar, vou falar disso daqui a pouco. É, esse avatar ele é criado para que nós possamos adentrar nesse ambiente metaverso. Mas ele também necessariamente ele não precisa ter as suas características. No caso da Sabrina, ela permaneceu, como ela é uma atriz famosa, então ela permaneceu com a mesma feição. Mas obrigatoriamente você não precisa ter o seu boneco, o seu avatar, não precisa ter as mesmas feições suas. Se você se acha feio, se você se acha inadequado com as suas medidas, você pode criar o avatar que você desejar. Você pode copiar aí a feição do que você desejar. Então, mas ele tem que ter esse avatar para ser imersivo. Ele tem que ser coletivo. O que é coletivo? O universo tem que existir com outras pessoas. Então, essa questão do, do metaverso, você não trabalha sozinho nele. Você entra num ambiente onde tem outras pessoas que podem estar em qualquer lugar do mundo, mas eles entram lá naquele ambiente que é imersivo e também coletivo, porque você vai estar interagindo com outras pessoas. Um exemplo é a sala de aula. Se a gente fosse fazer esse encontro numa sala do metaverso, cada um de nós deveria ter o seu avatar. E eu estaria lá na frente, lá, projetando isso daí numa tela, e todos nós estaríamos nos vendo dentro de uma sala de aula, mas com cada um com o nosso avatar. E esse universo, ele é persistente. O universo continua a existir, mesmo sem a sua presença. E é aí que é um dos fatores. Por exemplo, vamos imaginar que vai ter um show da banda U2 no metaverso. E aí, entre os 4 componentes do U2 lá, com seus avatares, e eles começam a fazer o show, e quem participar desse show pelo metaverso vai entrar com o seu avatar também. Só que por algum motivo aqui, a minha esposa ou a minha filha pede para eu ter que ir buscar um pãozinho na padaria para a gente tomar um café mais tarde, e se eu deixar aqui o meu show do YouTube para ir lá, eu posso deixar, não tem problema. Eu saio do metaverso, vou lá, compro o pão e volto. Só que quando eu voltar, se eu perder 20 minutos, 30 minutos nesse caminhar, provavelmente o show continuou. E aí eu já perdi isso daí, porque o universo continua a existir sem a minha presença. E aí, quando eu entro de novo, eu continuo da onde as pessoas estão vivenciando aquele momento. Então, aí fica uma questão também. O jovem que entra no metaverso e ele começa a interagir lá naquele cenário, ele se percebe como um ser que vivencia aquele ambiente, que em alguns momentos pode ser muito mais interessante do que a vida dele aqui fora das redes, e aí vem a relação. Qual que ele tem que escolher uma das duas.
Ele não pode simplesmente vir aqui parar o jogo e ir lá fazer a lição de casa, ou ir lá ó, jantar, ou ir lá confraternizar com a família, ou fazer qualquer atividade fora das redes, porque se ele fizer isso, ele perde a vivência do metaverso. Então ele tem que estar imersivo lá, ele tem que estar vivenciando aquele ambiente. Naturalmente, ele vivenciando aquele deixa de vivenciar esse. É aí que a gente tem esse problema dos vícios das redes, né? Dos vícios dos ambientes digitais. Só para vocês terem uma ideia, como esse ambiente hoje ele está muito avançado aí numa relação de consumo e numa relação de também, assim, como a indústria já está se preocupada com o metaverso, a empresa Biobot, que é uma empresa que só fabrica avatares, ela produz, ela constrói avatares, é uma startup brasileira de publicidade. Ela arrancou na frente aqui, se especializou na criação de avatares para influencers e famosos. Então, assim, se eu for fazer um avatar lá, infelizmente a Biobot não vai me atender, porque eu não sou influencer, muito menos famoso. Então, provavelmente eu vou ter que procurar uma outra startup para fazer meu avatar. Mas o faturamento da empresa em 2022 foi de 20 milhões. Assim, eu não fui verificar a relação, mas para 2023 ela estava com a previsão de atingir 50 milhões de reais só produzindo avatares para famosos. Então você vê que é um mercado produtivo. Esses avatares, eles também se vestem, eles também se produzem. E aí a Gucci, que é uma marca famosa de roupa, ela vendeu uma bolsa que só existe no mundo virtual para compor o figurino de algum avatar no metaverso. O valor pago por essa bolsa foi de US$ 4.000. A plataforma que foi utilizada foi a Roblox. Essa bolsa não tem fitilho, ela não tem couro, ela não tem joia, apesar que a Gucci faz umas bolsas que podem até ter um valor alto, mas esse valor que dessa bolsa, que foi só construída numa plataforma, chegou ao valor de US$ 4.000. E alguém comprou para que seu avatar vestisse e usasse essa bolsa. A Nike também já está trabalhando nesse universo, né, das redes imersivo aí das plataformas. Então ela, além de criar a Nikeland, que é uma plataforma no Roblox, e aí ela já tem uma plataforma aqui do metaverso, a empresa em 6 minutos ela vendeu 600 pares de tênis, faturando mais de 3,1 milhões de dólares. Então ela é um artista, e eu vi a foto desse menino, desse artista que é adolescente, realmente ele tem, parece que tem 15, 16 anos, o cara é de muito jovem, mas ele é um artista digital, e ele fez esses tênis para a Nike, e a Nike vendeu no metaverso e já faturou aí só nessa venda de 600 pares 3,1 milhões de dólares. Então olha como é um mercado rentável aqui. É, e aí a gente faz a questão, né? Como a gente acaba criando uma indústria, e essa indústria ela começa a criar valores diferentes do que nós já temos, e aí tem que se criar toda uma questão de ética e de moral diferente do que nós já construímos como sociedade, porque hoje existe essa sociedade que trabalha nas redes, nas plataformas, e isso também se cria uma indústria, né? E aí vem a questão, quando a gente fala da verdadeira propriedade, né? O que vem a ser, e aí trazendo um pouco de doutrina espírita, trazendo os conceitos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, trazidos por Pascal, é, o que a gente tem de valor realmente, de verdadeiro tesouro que a gente leva para o plano espiritual? Só os valores morais que constituímos, né? A questão de valor material fica aqui na Terra. Mas a gente percebe ainda hoje nossa sociedade muito baseada, alicerçada no buscando o que realmente traz valor monetário, traz valor financeiro. E quando a gente percebe nessas plataformas o potencial que ela tem de se tornar uma indústria rentável,
realmente e naturalmente a gente vai ter que criar novos conceitos éticos e morais para lidar com esse cenário que hoje a gente pode nem falar que é novo, ele já existe e a tendência dele é potencializar, né? E aí a gente vem, qual que é o maior obstáculo para o nosso progresso? O orgulho e o egoísmo, né? Quando a gente percebe na questão 785 do Livro dos Espíritos. E a gente percebe que essa questão dos vícios morais que eu menciono, eles podem ser, sim, potencializados pelas redes sociais, porque essa estrutura, essa nova indústria que se cria, eu converso muito isso com a minha filha é professora da rede pública e ela trabalha com jovens, né? Jovens na faixa de 8 a 12 anos, e ela conversa muito com eles e eles falam, quando você pergunta para um jovem, né? Na minha época a gente fala, eu quero ser engenheiro, quero ser advogado, quero ser médico, quero ser alguns jogadores de futebol, né? Mas assim, no geral a gente tinha as profissões que estruturam a nossa sociedade. Hoje ela mencionou que a grande maioria, você pergunta, eles falam, quero ser influencer, né? Quero ser quero trabalhar nas redes digitais, quero ser influencer, quero ser programador de game. Então, a tendência hoje é exatamente essa, essa migração do mercado de trabalho para essas redes sociais, para essas plataformas, para a construção desse mundo que está ocorrendo paralelo ao nosso, e de uma certa forma ele até rouba o espaço desse nosso mundo que eu vou chamar de real, me permite chamar de real, porque o digital também é real, mas para a gente fazer uma comparação aqui, o nosso mundo real, ele acaba em alguns cenários perdendo e feio pro mundo digital, porque ele é um ambiente mais agradável para o jovem, né? Porque lá ele pode criar uma condição que ele deseja, que é mais prazeroso, que é mais divertido, que é mais lucrativo e etc, né? Mas são reflexões que a gente tem que traçar e começar a discutir sobre isso, até que trazendo o pensamento espírita como uma contribuição, né? Porque essas novas gerações dormem menos devido à hiperconectividade, elas saem menos de casa, porque antes para eu brincar com meus amigos eu tinha que sair na rua para brincar com eles. Hoje eles podem brincar pelas redes, então ele sai menos de casa. Mais amigos virtuais e menos reais, porque é lógico, a facilidade do amigo virtual é muito mais prática do que a realidade de ter que dá trabalho, né? Você ter que conhecer a pessoa, interagir com ela, se relacionar com ela. É muito mais prático que você fazer isso pela rede social. Dificuldade nas relações afetivas, porque realmente existe o esfriamento aí das relações, porque elas acabam sendo, hoje, pelas redes sociais, existe uma construção que a gente ainda nem conhece como ela se dá. A gente está buscando entender esse processo, mas a gente percebe já que isso a gente percebe, estou falando profissionalmente, eu vejo muitos profissionais que trabalham comigo na área de engenharia, eles estão já voltando para o presencial, porque eles estão se sentindo solitários, estão se sentindo carentes daquele café depois da reunião, né, do bate-papo pós-reunião, daquela condição de você fazer uma reunião dentro da reunião, porque você está conversando com a pessoa que está do seu lado, e isso não acontece aqui, né? Então esfria realmente as condições, as relações, e as pessoas estão voltando para o presencial. Mas isso é uma condição de quem já viveu o presencial. Os jovens que de repente já estão é, nasceram nesse mundo digital, para eles talvez eles nem consigam fazer essa relação do que de que realmente existe essa relação da dificuldade afetiva, né? Porque eles já nasceram nesse ambiente, então para eles já se consideram normal. Então demoram mais para sair de casa dos pais e assumirem responsabilidades. Isso é natural, porque eles estão nesse ambiente onde até existe uma aceitação do pai de ele poder estar mais protegido por poder se relacionar com os amigos no seu quarto, de poder conseguir até estudar no seu quarto, e aí naturalmente cria mesmo essa condição
né? Que a gente brinca aí, essa geração canguru, né? Que não sai da bolsa, né? Porque ele fica lá, assim, vivenciando esse acolhimento propiciado pelos pais, né? E aí vem a questão, para esse mal, a gente tem um remédio. E como está explicando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é a questão do mal e o remédio, é a fé que a gente tem que depositar nos nossos valores. E eu digo a fé aqui, não a fé na questão, a fé da crença, mas sim a fé da palavra, da raiz da palavra, da questão do fides, de fidelidade, né? Essa fidelidade que a gente tem com o que nós entendemos certo. Porque é muito prático e muito fácil, novas plataformas que acontecem, novos mundos digitais. Hoje eu percebo uma utilização muito forte, inclusive na área que eu trabalho, das inteligências artificiais, porque elas facilitam muito o nosso trabalho. Antes, quando você tinha que escrever uma carta, redigir um relatório, você tinha que começar a construir ele do zero e, e depois fazer uma revisão e depois perguntar para um amigo, você gostou, ficou bom, né? Ou muda aqui e a gente construía aquele relatório. Hoje o pessoal chega para a IA, manda dois, três inputs e aí a IA constrói e aí eles vão lá só e dar aquela cristalizada, né? E aí já está pronto. E tem o lado bom disso, mas tem aquela questão que a gente vai se apegando, de uma certa forma, aos valores que vão acontecendo e as situações que vão se construindo de uma forma digital, de uma forma tecnológica, que nós acabamos mudando os valores. E aí eu falo da questão da fidelidade com relação aos valores mesmo, daquela questão da palavra fides, de fidelidade. O que eu tenho de valor? Onde estão meus valores? Está nos ensinamentos de Jesus? Está nos ensinamentos do Cristo? Está nos valores que eu tenho de ética cristã, de moral cristã? Né? E aí eu tenho que realmente ter fidelidade com isso, porque em vários cenários a gente pode perceber que o ambiente propicia outro valor ético, outro cenário de importância, de valores. E aí, se a gente não tem realmente esse remédio para esse mal, que é a nossa fé, a nossa fidelidade, o que acreditamos que é correto, o que buscamos aqui como seres espirituais encarnados nesse plano, realmente fica muito fácil a gente perder o objetivo da nossa existência nesse plano, né? E aí, como o Arari, eu queria me parar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma reflexão? Está aberto para discussões também, a qualquer momento, mas eu estou vendo que ninguém está me interrompendo. E aí Oi, ficou Marcelo, daqui. boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem, Gabriel? Não, é só uma perguntinha rapidinha, depois no Claro, final Gabriel. a gente faz comentários, né? Sim. O pessoal está comprando em dinheiro vivo e digital esses produtos dentro do metaverso? Estão gastando o É, seu dinheiro nisso? O dinheiro de verdade? sim. Nossa, my God. É porque assim, tem pessoas que gastam dinheiro pulando de paraquedas. Tem pessoas que gastam dinheiro com viagens. Tem pessoas que gastam dinheiro com filmes, cinema. Tem pessoas que gastam dinheiro no metaverso. E assim, você entra no metaverso, é aquela coisa, né? Eu peguei o exemplo do pular de paraquedas. Vamos pensar, viajei, né? Mas vamos pensar assim, você começa a pegar o hábito, o gosto de pular de paraquedas. Aí, a princípio, você vai lá e compra um paraquedas simples, que é seguro, mas simples. Aí você percebe que o pessoal que pula de paraquedas tem aquele paraquedas. Tô chutando qualquer, sabe? Eu peguei um exemplo, pode ser potencializar para, né? Por exemplo, bicicleta. Você começa a andar de bicicleta, aí você compra aquela bicicleta de R$ 1.500. Você fala, poxa, essa bicicleta tá legal. Daqui a pouco você fala, aí você começa a andar com os ciclistas, você fala, poxa vida, eu tenho um amigo lá que eu vi que ele chega muito mais rápido, ele descansa menos, a bicicleta dele custa R$ 5.000. Aí você vai e compra a bicicleta de R$ 5.000, né? Aí daqui a pouco você vê que aquela de 5, ela é boa, mas tem uma de 8 e tem uma de 20.
Nossa, E aí, o metaverso virou um retrato do que é a sociedade hoje, né? sim, exato. Consumista, né? Você entendeu a minha questão? Uhum, Não está no metaverso o problema, está na nossa relação com a materialidade, né? uhum. Ele só trouxe vou chamar real, me permitam chamar real, porque o metaverso também é real, né? Tudo é real, né? Mas o nosso mundo real e o virtual, para poder fazer uma divisão, esse mundo real, a gente tem valores e a gente imputa esses valores pro virtual também. A questão, Gabriel, é que dentro desse universo virtual vai gerar outros valores que não tem que não tem aqui no nesse nosso real. Um exemplo que eu mencionei aqui, por exemplo, quando você está naqueles games, né, que também são metaverso, eles têm essa questão de ambientes metaversos. Lá você está trabalhando assim, uma questão de guerra, por exemplo. E lá, assim, dentro de uma guerra, você está lá matando pessoas, sabe? Assim, de uma certa forma, você está criando uma condição instintiva. Até que ponto você está percebendo que aquilo não é real, sabe? Porque para quem está vivendo aquilo, você tá desenvolvendo essa questão instintiva em você. É, é, Nossa, difícil a gente aceitar o metaverso. Da minha primeira vez, assim que eu comecei a ler alguma coisa de metaverso, eu não me interessei pelo mundo do metaverso. A minha vida já é cheia de dilemas, cheia de desafios, cheio de desafios e soluções. A excelência do metaverso já está na minha própria vida, sabe? É a ocupação diária com as minhas coisas. Para sim, que eu vou inventar mais outra vida paralela, entendeu? O mundo já está cheio de coisa paralela, meu Deus do céu. é. A questão aqui que acaba sendo interessante também é que a gente que vem de uma outra geração, a gente pode até achar que não é legal. E eu particularmente também não gosto muito. Mas quem é de uma geração que nasceu nesse ambiente totalmente já informatizado, para eles é muito natural essa relação, sabe? Eu entendo. É muito natural você perceber jovens, por exemplo, numa mesa de uma hamburgueria, eles estão conversando entre eles pelo celular. Aí você fala, pô, mas por que eles não desligam o celular e conversam entre eles? É porque eles estão numa plataforma. E de repente lá é mais legal na plataforma do que na hamburgueria, sabe? Eles estão lá para comer, mas assim, mas lá eles se encontram e jogam, e lá eles se encontram e conversam. Lá eles interagem de uma forma diferente da nossa. E aí, naturalmente, você começa a criar indústria, né? A indústria tá com esse objetivo, né? A gente percebe aí em todos os cenários, vamos pensar na automobilística. Às vezes você troca de carro por uma questão só de uma condição que eles colocaram lá, de uma mudança que é tão sutil que nem é relevante, mas, sabe, o modelo 2025. O modelo. Quando chega, pode ver, quando chega em outubro, novembro, o que as montadoras fazem? Modelo 2026. Nem chegou 2026 ainda, mas já cria o modelo 2026 para desenvolver em nós a vontade de comprar esse carro zero, que vem com friso novo, vem com uma cor diferente da outra. As mudanças são muito insignificantes, mas elas criam significado porque a indústria colocou esse valor, entendeu? A indústria quis esse valor na gente. Não, é claro. Naturalmente, isso acontece no Nós metaverso. estamos, aham, nós estamos assim entulhados de opções. O metaverso é mais uma delas, mas de opções de consumo, onde infelizmente o consumo dá uma sensação de que nós somos livres, sabe? Sim, E o metaverso aumenta exponencialmente isso, sabe? sim. Se você pesquisar na internet, você vai ver várias condições, várias é, é, é,
situações aí de indústria no metaverso mesmo, né? O Neymar recentemente não, já faz um ano, dois, ele comprou uma obra de arte no metaverso. E é uma obra de arte, sim, é um desenho do macaquinho. É muito assim, não é um Picasso, não é um Monet, não é um Van É Gogh. tosco, Só tosco. que é caro. E de uma certa forma ele comprou numa questão assim de amanhã isso valoriza, sabe? Amanhã ele pode fazer dinheiro com isso, sabe? Aham. Aí você fala, até que ponto vai ser mais rentável para as novas gerações, profissionalmente falando, ser um profissional do metaverso ou ser um profissional da construção civil, como eu o sou, né? Assim, às vezes não, às vezes para ele é mais fácil e mais atrativo e mais rentoso ser do metaverso, né? E é muito interessante essa questão. Eu vou permitir aqui, Paulinho, quer falar alguma coisa? Você abriu a tela? Quer fazer algum comentário? A Tereza. Ah, Tereza? É, Oi, Tê. eu queria te perguntar o seguinte. Bom, Hum, a gente que é mais velho está vendo uma loucura desenfreada com os nossos jovens. sim. Queria, você como espírita, como é que você vê o futuro dessa geração, que a gente chama de geração metaverso, né? Para nós seria uma catástrofe. Assim, a É, gente acha que vai ser uma catástrofe porque eles vão viver fora da realidade. Como espírita e como profissional que está antenado nisso, como é que você vê isso? boa pergunta. Então, eu vejo que, assim, a gente tem um propósito quando nós somos como seres espirituais. Nosso objetivo aqui, encarnado nesse plano, é nós transcendermos espiritualmente. É essa evolução que a gente fala, né? É sair de um estágio de conhecimento intelectual e moral e voltarmos para a pátria espiritual mais intelectualizados e mais com uma certa moralidade maior, mais elevada. Então, assim, é essa elevação espiritual. Esse é o nosso objetivo principal, essa é a fidelidade que eu tenho com os meus valores. É o que eu entendo que é o nosso papel aqui. Dentro desse cenário, eu sou pai, eu sou professor, eu sou profissional da área técnica e também sou educador espírita. Então, dentro desse cenário, eu procuro sempre trazer a minha ética e meus valores morais para dentro desses cenários. O que eu vejo nessa nova condição é um cenário também. Eu não vou falar que é ruim nem que é bom, é um cenário. Agora, cabe a nós, como você falou de forma brilhante, assim, nosso papel como espírita, você tem pessoas à sua volta, familiares, talvez filhos, sobrinhos, etc, etc, que podem estar aí atuando, né, nesse mundo digital. Cabe o nosso posicionamento aí para demonstrar para eles que assim, eles podem trabalhar aí dentro, mas que tragam valores que são para nós importantes, né? Demonstrar para eles que assim, existe valores éticos de uma moralidade superior que cabe em qualquer ambiente. Eu não quero criticar o metaverso e criticar essas plataformas, porque elas são um cenário que talvez, por exemplo, vou pegar o exemplo da música, por exemplo. É, Antigamente existia uma construção na década de 50, aí na década de 60 e 70 veio Beatles, Rolling Stones, e aquilo foi um radicalismo, né? Quem olhava os Beatles e os Rolling Stones falava, nossa, eles são, né? Como eles são revolucionários, os cabelos, as guitarras, e as roupas. Hoje, quem olha os Beatles, eles parecem jovens comportados, comparado aos roqueiros que nós temos hoje. Porque tudo vem numa construção. E, naturalmente, assim, quem tem a geração anterior acha a geração
da frente que o mundo está perdido, o mundo está bagunçado, porque realmente existe essa quebra, né? Aí vem a lei da destruição, né, lá do evangelho. Às vezes não, a gente precisa destruir valores, não estou falando de destruir, de quebrar moldes, mas a gente tem que quebrar alguns moldes para ter essa evolução. É evoluir que eu não estou falando para subir e transcender, não. É evoluir de você sair de um estágio para outro. Essa evolução ela acontece nessa quebra de moldes. Então é natural que as gerações que vêm posterior, elas têm uma mudança de paradigma, mudança de cenário. Agora, assim, dentro disso daí, eu acho que a gente tem que estar sempre com a direção nossa alinhada para esses valores que a gente tem, que é da evolução espiritual, do crescimento espiritual. Se a gente perder isso e deixar, por exemplo, o materialismo tomar conta, os valores do consumismo, valores do não entendimento que existe um Deus, que é um Deus criador, sabe? Aí a gente percebe hoje, como saiu na, numa pesquisa recente, até muito assim, acho que está muito nas redes aí dos espíritas, né? Diminuiu o número de espíritas, diminuiu o número de católicos e aumentou o número de pessoas que não são crentes. Essa pesquisa eu tinha feito ela há 2 anos atrás. O ano passado, eu fiz uma formação em teologia na faculdade. E eu fiz o meu TCC foi exatamente sobre espiritismo, mas eu trouxe um panorama mais assim da evolução do espiritismo como religião e como filosofia de vida. E aí essa pesquisa eu já tinha contato com ela. Agora ela tomou vulto, mas eu já tinha estudado essa pesquisa o ano passado. E lá ela menciona assim que não é esse 15% que teve o aumento aí de pessoas que não têm religião, não quer dizer que elas são descrentes de Deus. Elas não se consideram ateus. Elas acreditam em tudo, sabe? Elas acreditam em gnomo, fada, anjo, espírito, Deus. Ela não tem religião só. E essa questão de não ter religião, por um lado, tem um lado interessante, porque ela acaba sendo ecumênica nas relações de estudar outras religiões, mas tem um lado negativo porque ela não tem referência. E não ter referência, você acaba se apropriando de qualquer valor. Isso que é o problema de você não ter uma religião. Quando você não tem religião, você fica assim apto a criar qualquer valor para você que seja importante naquele momento, que importa para você, que você importa, que você traz para dentro de você, e você assume aquilo como verdadeiro. E aí que é o problema das redes sociais. Ela tem o lado negativo? Eu acho que ela pode ter sim, mas ela tem um lado positivo, como por exemplo, imagina o metaverso, eu poder dar uma aula de filosofia indo na Grécia Antiga. Eu posso criar um metaverso onde eu vou lá e posso apresentar lá a Ágora, posso apresentar toda a questão da, da, da Grécia Antiga e discutir filosofia com eles, explicando com relação aos sofistas, os pré-socráticos, Sócrates, Platão, mostrar a academia, mostrar o liceu, sabe? Olha que interessante essa questão que o metaverso pode propiciar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o lado negativo também, que eu entendo que pode ser prejudicial. É, é, as redes sociais, eu vou finalizar aqui a apresentação para a gente poder discutir mais esses conceitos, mas ela tem o lado positivo dela bem utilizada, mas ela também, como você está trazendo a preocupação, ela tem sim um lado negativo. Tem. Não sei se eu fui claro, eu trouxe um panorama mais amplo, mas não sei se eu respondi sua pergunta. Não, eu só fico preocupada se o nosso jovem está querendo realmente conhecer a Grécia Antiga, ou se ele prefere ficar É, como, como um guerreiro. Essa é, é a grande preocupação, eu acho. a sua preocupação é válida. Válida e importante.
Vale importante. Aí esse valor quem tem que dar talvez seja as gerações anteriores. E aí nem sempre eles aceitam, né? E aí aquele conflito de gerações que a gente conhece muito bem. Nós conflitamos com os nossos pais conflitaram com os nossos avós, e nossos filhos conflitam conosco, nossos netos, e é nesse conflito que eu acho que é interessante, né? Mas Mas, você tá colocando pessoas que têm uma base moral, né? sim, Esse é o grande medo. As pessoas nem todas conseguem passar uma base moral para nem gerações todas. futuras. Bom, acho que eu me estendi demais, Não, desculpe. foi maravilhosa a sua contribuição, achei bacana. Eu vou só aqui concluir essa parte que é muito interessante, que é a sociedade da informação ligada com o metaverso, e a gente abre para discussões aqui, que eu acho que é o mais rico. O Harari, que eu acho um pensador aqui contemporâneo, que eu sou muito admirador dele, já leio os livros dele, sou admirador do trabalho dele. Ele escreveu o Sapiens, e eu ganhei de uma aluna do Centro Espírito Sapiens, e quando eu li, me quebrou alguns paradigmas. Eu venho lendo o Harari e gostando muito dele. E ele traz na obra Homo Deus, né, uma ideia chamada dataísmo. Não é dele esse dataísmo, esse conceito já existia, né? Já foi cunhado lá em 2013 num artigo no New York Times, mas ele traz como um, uma filosofia emergente, ele traz. E isso é palavras do Harari no Homo Deus. Se me pedirem para descrever a filosofia emergente da atualidade, diria que é o dadaísmo, que é o dataísmo. O que é esse dataísmo? Que para ele é a nova religião. E aí esse conceito de dataísmo está muito ligado no Big Data. O que é esse Big Data? Segundo Harari, o dataísmo representa um desafio existencial para o humanismo. O humanismo está agora a enfrentar um desafio existencial, que é a ideia do livre-arbítrio. Está, está a ser fortemente ameaçada. Quando o sistema, o Big Data, me conhecer melhor do que eu próprio me conheço, os seres humanos perderão poder para os algoritmos. Essa frase que ele traz é forte, porque vocês já perceberam que muito do que nós escolhemos, às vezes não é uma escolha nossa, às vezes é uma escolha induzida por uma IA que está dentro, embutida, por exemplo, no Google, nas redes sociais, no mundo digital. Porque ela percebe através das suas pesquisas, e se eu pesquisar, por exemplo, camisa de futebol, é, o próximo link que eu for pesquisar já vem propaganda de camisa de futebol, de bola de futebol, de materiais esportivos, porque ela sabe que ela entendeu que eu pesquisei uma camisa de futebol, naturalmente eu gosto de esporte. Então ela faz essa relação. E aí eu nem queria comprar uma bola de futebol, mas ela começou a colocar promoções. Eu falei, olha que interessante, essa bola eu vou comprar. E aí eu não queria uma bola, mas agora eu estou querendo. Mas será que é eu que quero ou a IA que fez eu querer, né? E é o que o Harari está trazendo, que o Big Data me conhece mais do que eu mesmo, né? É lógico que ele está aqui de uma certa forma contextualizando, né? Que aí cabe uma filosofia mais apurada, mas realmente como ele é uma IA que faz toda essa análise do que eu busco, do que eu quero, do que eu preciso, talvez eu nem sei se eu quero, mas ela sabe mais que eu, né? E o Big Data, que é esse conceito, são dados multivariados e de elevada dimensão, geralmente criados em tempo real, e apresentam um crescimento exponencial em escala temporal, nomeados megadados. O conceito de Big Data foi definido inicialmente com 3 vezes, mas agora já está para 5 vezes. O que é esse Big Data? Big Data é esse conjunto de volumes de informações e essas informações que a gente chama Big Data, que está nas redes, por que ela te conhece? Por causa exatamente dessas condições. E para ser esse Big Data, ele ter um impacto, ele tem que ter esses 5 vezes. Antes eram 3, agora são 5. Que é ter volume, um volume grande de informações, ter veracidade, as informações têm que ser verídicas, ela tem que gerar valor na sua vida, ela tem que ter variedade de informações e velocidade. Então, esses 5 Vs aqui, que é o volume, veracidade, valor, variedade e velocidade, ela cria esse pacote que te
absorve. Então, essas informações elas vêm de uma forma tão avassaladora que, quando você percebe, é um volume grande, muitas veracidade, verdade o que está lá, te dá valor na vida, ela tem essa variedade de informações e muito veloz. Então, você acaba sendo bombardeado com esse volume de informações. E aí vem a questão das inteligências artificiais. Quando programas de computador atingirem uma inteligência sobre-humana e um poder jamais visto, devemos valorizar esses programas mais do que valorizamos os humanos? Aí vem a pergunta, aí vem a questão. Essa inteligência artificial, um dia ela vai ser tão. A relação de dados dela vai ser tão forte, tão conectada, que ela vai conseguir, de repente, desenvolver uma consciência, que ela pode ser um ser, que pode gerar um outro ser, uma outra inteligência artificial, como já está acontecendo, inteligência artificial gerando outra inteligência artificial, né? Seria aceitável, por exemplo, que uma inteligência artificial explorasse os humanos e até os matasse para contemplar as necessidades dos seus próprios desejos? Aí a gente vai lembrar do Asimov, né? Ele tinha aquela questão ele tinha as leis de Asimov lá que uma IA nunca pode ferir um humano. Isso aí ele fez lá na década de. Mas olha que interessante, olha como a gente já está trazendo de novo essas questões dele. Se a resposta é negativa, a despeito da inteligência e do poder superior, por que é ético os humanos explorarem e matarem porcos? Olha o que ele traz. Ele traz uma relação a gente com os animais, né? De uma certa forma, a nossa inteligência, ela perde para uma inteligência da manhã. Tanto que eu percebo aí que hoje, profissionais que trabalham comigo, eles já estão deixando de produzir textos e pedindo para as IAs produzir. Ele só dá input. Porque ele entende que a IA é mais capaz, porque ela tem uma relação de conectividade muito maior que a dele, para produzir um material que ele vai usar como relatório, por exemplo. Se a gente for fazer um artigo acadêmico, se você leu 80 livros sobre determinado assunto, que é difícil a gente ler 80 livros sobre determinado assunto. Normalmente você lê 4, 5, e aí você vai e escreve um artigo sobre aquilo, determinado assunto específico. Você pode ler 6, 7, 8, 10. Só que uma IA, se ela tiver um banco de dados gigante, ela pode trabalhar com 200, 300. E essa capacidade de interligar relações e criar informações onde ela conecta esses conteúdos e cria um artigo muito melhor que o nosso, pela capacidade dela de construção, de ligar os temas, até que ponto a gente pode entender que ela é mais inteligente que a gente e de repente pode até assumir o comportamento nosso. Tem uma definição muito interessante que isso aí eu vou debater quando a gente for abrir o link aqui. Eu já queria só concluir aqui. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A nossa consciência a gente constrói a partir dos nossos valores, das nossas experiências e da construção da nossa que a gente chama de inteligência. Até que ponto uma IA não pode ela entender que a sua inteligência é suficiente para determinar uma condição de entender-se como um ser, e aí sim ela acaba tendo essa questão de consciência. Estou só trazendo o que ele fez, não estou falando que eu creio nisso. Estou só falando que é uma reflexão que a gente tem que trazer para uma discussão. Então, Marcelo, eu você já acabou aí? Eu queria falar desse negócio da consciência aí depois, tá? já assim, aqui eu já estou trazendo aqui a reflexão. Serão as coisas idênticas ao estado da natural e lei estado da natureza e lei natural? Não, o estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado da natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, a lei natural é progredir. A civilização, aquela questão do estado da natureza, é primitivo. O estado da lei natural é o quê? O progresso. O estado da natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi de viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, e dele sai por virtude ao progresso da civilização.
A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira. E o homem se melhora à medida que melhora e a compreende e pratica. Aqui a relação que eu estou trazendo é que as IAs, esse mundo virtual, ele está num progresso e está numa construção de lei natural. Então isso daqui é natural, essa evolução. Aqui eu finalizo nossa conversa e já queria já finalizar a apresentação e abrir aqui para a nossa discussão. Ó, pessoal, me permite eu falar um negócio aí. É assim, eu não acredito que a inteligência artificial vai chegar nesse ponto de ter desejos e entender a consciência de Deus como um espírito entende. Um espírito evoluído vai entendendo ao longo das suas reencarnações. Eu vejo a inteligência artificial tomando conta de tudo, mas eu vejo um robô muito rápido nas procuras de dados e de informações que faz com que o ser humano fique estupefato com o que ele nem conhecia, nem lembrava. Um advogado vai fazer montar um processo e precisa lembrar de uma lei, a inteligência artificial vai ajudar ele em muito e vai trazer históricos de como é que chama quando já tem procedência já jurídica, Jurisprudência. 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 Eu acredito que a inteligência artificial vai contribuir para muita coisa na construção de criatividade, na construção de produtividade, mas eu não acho ainda que ela vai substituir a consciência humana. Isso é uma coisa do espírito. Ele pode fotografar um quadro de Van Gogh, de Picasso, de dos impressionistas, pode melhorar isso, pode fazer isso numa velocidade de 15 minutos, um quadro de 40 metros por 30, pode fazer tudo no mundo da produção e no mundo do resultado e Deixa da eu te trazer velocidade. um dado aqui. Vocês já ouviram falar sobre internet morta? Vocês já ouviram falar desse Internet internet morta? morta. É um conceito trazido há 2 anos atrás, mais ou menos. É um artigo que saiu sobre esse conceito da internet morta. Existe uma estatística, um conceito que mais de 50% do que nós temos na internet hoje são produzidos por IA, inteligência artificial. Hoje nós temos influencers, e eu vi essa matéria, de uma moça, se olha ela linda, ela atleta, mora na Austrália, é influencer digital, aparece ela na academia, aparece ela na praia, aparece ela em diversas situações e ela é influencer digital. Milhares de pessoas a seguem. Ela não existe no mundo real. Ela é Marcelo, ela é, Marcelo, ela é, ela é criada Marcelo, e ela é influencer. Diga. deixa eu colocar uma ideia aqui. Tem um filósofo italiano atual, contemporâneo, chamado Franco Berardi. Ele coloca um negócio que ele diz que a partir dos nativos digitais, que são as crianças a partir de 95, a gente começou a ter uma condição onde a afetividade se separa da linguagem. Então, o que acontece ali? Essa geração foi a primeira que aprendeu mais palavras por meio de uma máquina do que por meio da voz da mãe. Algo sem precedentes na história do ser Na história humano. da humanidade. Sim. E os psiquiatras falam de uma verdadeira epidemia de depressão, suicídio, etc., que é muito complicada. E veja, aí vem a pergunta: pode a civilização existir quando os indivíduos perdem a capacidade de uma relação que seja ao mesmo tempo afetiva e solidária?
e socialmente funcional? É uma boa pergunta, viu? É Rude, né? É isso. Então, Eu Rude, achei, eu achei sensacional isso, porque sensacional, ele sensacional. entra, ele entra no âmago da IA. Sim, é, é, a gente não tem ideia. E esse tema, só para voltar um passo atrás, essa discussão da internet morta, existe um conceito que ela vai chegar a um ponto que elas vão, as IAs vão assumir 100%. Isso aí é teoria, meio teoria da conspiração, mas elas vão assumir 100% as plataformas, as redes sociais e tudo, e vão tirar os humanos das redes, porque a capacidade de desenvolvimento dessa construção é muito superior à nossa. E aí você está trazendo que ela está educando jovens. Quando ela educa, naturalmente, aí eu vou pegar o link que o Gabriel trouxe. Naturalmente, quando ela educa, é lógico que existe algumas sensações ainda em nós que elas ainda não, ainda, né? E aí eu não sei se vão conseguir ou não. Aí o Gabriel pensa talvez que não, eu fico na dúvida. Mas elas ainda não têm essa questão da sensibilidade de uma mãe, né? E aí naturalmente Não, perde. e outra coisa, a gente não tem, talvez, a informação que a entrada na esfera linguística sempre foi marcada pela singularidade da relação do corpo e a voz da mãe, porque a criança nasce, durante quanto tempo ela ficou vibrando na barriga da mãe, entendeu? 9 meses lá, né? Então. E aí ela exatamente, e ela perde essa questão, né, Da afetividade. da afetividade. Só que, naturalmente, ela constrói outros valores. Sim. E aí, esses Posso, valores são importantes para a nossa evolução espiritual, para a nossa transcendência? Talvez sim. posso até fazer um comentário, Claro. se não me engano, tá no Evangelho. Nos falta um sentido. É uma pergunta, né, que é feita, Sim, e aí está uma colocação, nos falta um sentido. Faltando alguma coisa, obviamente nós não sabemos o que é. Nós sim. vamos ter que descobrir quando desenvolvê-la. Então, Sidney, o Né? que você está trazendo é importantíssimo. Você reparou que assim, a gente não entende Deus, falta sentidos, né? Você não, muitas questões que Kardec tenta desenvolver com a espiritualidade, eles para porque aí já é limite, falta sentidos. Mas como está no final da nossa apresentação, é a marcha natural do progresso. Quem garante que as IAs não vão trazer esses sentidos para nós? Por isso que eu Nós não vamos critico. obrigar a desenvolver esses Sim, sentidos. exatamente. Por isso que eu não sou o contrário, como foi Ok? mencionado, esse mundo é um mundo das redes digitais, da sociedade da informação, ele é um mundo caótico. Ele vai trazer situações que vão potencializar a nossa capacidade de entender Deus, de entender o universo. Apareceu recentemente aí um menino que eu não trouxe essa matéria, podia ter trazido que ela casa bem. Ele ganhou um prêmio que ele está no ensino médio, inclusive. Ele criou um programa aí que ele conseguiu explicar através do programa dele como que funciona galáxias distantes. E ele conseguiu ampliar o nosso conceito de entendimento de mundo, mas através de um programa que ele criou. Então, assim, olha como esse mundo digital ele pode potencializar os nossos sentidos, como você trouxe de forma brilhante. Pode, desde que a gente use para o bem. Não, e se você pensar que todos nós aqui temos aí um limite de crédito, né? A nossa ficha logo, logo cai. E nós deveremos retornar. Se cremos nisso, devemos retornar. Vamos retornar pela média, né, que a gente conhece das informações, 40, 80 anos, né? Que é o que a Então, doutrina alguns colocam, dependendo de cada um.
que nós vamos encontrar? Quem seremos nós nessa Então, próxima, você daqui a entendeu? 80, 100 anos? E isso, não, isso aconteceu sempre, né? Quando Sim. o homem criou o avião, olha a tecnologia bárbara que é o avião. Antes, uma viagem que se demorava, sei lá, às vezes um mês para fazer, você faz em 8 horas, em 6 horas, né? Para o Nordeste, se a gente for para o Nordeste aqui, antes demorava 3 dias, 5 dias, você faz em 3 horas. Olha que maravilha. Só que ao mesmo tempo que é uma baita de uma tecnologia boa para o ser humano, é, a gente É usou para guerra. altamente prejudicial para o meio ambiente. Também é prejudicial. A gente usou para guerra, que a gente colocou bomba lá, né? Como que a bomba de Sim. Hiroshima e Nagasaki caiu no Japão, né? A bomba que foi usada lá em Hiroshima e Nagasaki. Os americanos jogaram através de avião. Então, assim, o avião foi usado para guerra. Mas graças a esta guerra e aquele monte de mortes, é que hoje nós podemos viver 80, 90, 100 anos. Medicina, sim. A medicina só se desenvolveu por causa disso. Você reparou como tudo tem esse lado? Agora, assim, o que eu acho importante dessa nossa reflexão aqui, como cereja do bolo, né, a parte mais, é entender que esse mundo, ele não está para acontecer, ele já está acontecendo. Essas redes sociais, elas estão muito fortes, essa sociedade da informação, esse volume de informações e essas IAs que estão fazendo parte da nossa vida está ocorrendo, já está ocorrendo, os metaversos estão ocorrendo e, e de uma certa forma tem os seus benefícios e malefícios. Aí cabe nós, como espíritas, fazermos a nossa contribuição, trazermos a nossa contribuição. E como O, podemos contribuir aí? Trazendo a nossa filosofia espírita. Ô, Marcelo, Eu, eu ainda estou convicto que um robô, que nem tem aquele filme, né? Eu, Robô, com Will Smith, que o robô tem sentimento, trai as pessoas, arma um complô, né? Esse filme aí é bem legal, uma ficção bem legal. sim, Mas baseada numa obra, acho que do Isaac Asimov, se não me engano. Bom, enfim, é dele mesmo. é. Eu ainda estou convicto que, mesmo a IA fazendo tudo e nos surpreendendo, mesmo amanhã no futuro a gente vê um jovem passeando na rua com um robô que tem sentimento e a gente vai tomar um choque com isso daí, já que ele não tem sentimento na família, não tem relação afetiva, ele vai encontrar isso num robô de IA, não, hoje já tem cachorrinhos desse jeito. É... Para ter sentimento, para ter uma consciência, essa consciência digital, robótica, precisou o homem fazer o algoritmo. Depende, depende. Aí que tá, né? Quando você, dependendo do input que você der, ela se autoalimenta. Ela pode. Vou dar um exemplo com nossa relação. Você é um ser consciente. Eu também, acho que todos nós aqui. O que gerou essa nossa consciência? É a construção da nossa inteligência, né? Saindo e é o que difere a gente dos animais, né? Quando a gente atinge o nível de consciência. Quando a gente se entende como um ser, né? É aquele momento que ele se entende como um ser, porque o animal não se entende como um ser. Por isso que a gente fala que ele está naquela condição de coletivo, né? Quando você entende a individualidade, e aí você se entende como um ser, aí você começa a ter a questão da consciência. Aí você começa a ter desenvolvimento de filosofia, de valor de que existe um Deus, que eu sou um ser que vim de algum lugar, estou indo para outro lugar, e você começa a filosofar. Mas você se entende como um ser. O cachorro, um cão, ele não se entende como um ser, ele, ele não tem essa discussão, né? É, de se entender, de refletir sobre a sua existência. A gente tem. E isso cria a nossa consciência. Mas a nossa consciência é desenvolvida através de um desenvolvimento
das nossas inteligências. Quando a gente começa a pôr input de conhecimento, de informações numa máquina, ela começa a criar, de uma certa forma, inteligências. Essas inteligências interagindo, ela pode dar input aí de um dia uma máquina falar. E é isso que essas teorias da conspiração trazem, né? Até que ponto, e qual vai ser esse ponto que uma máquina vai falar assim: eu sou um ser. Porque eu tenho um conhecimento. Você entendeu? É muito louco isso. Ainda Talvez continuo as achando, máquinas. ainda continuo achando que quando eu chegar nessa máquina eu vou falar assim: você não é um ser, eu sou um ser. E ela vai Tudo perguntar. bem. Nós estamos numa discussão de filosofia, né? Então, eu acho tanto o Gabriel aí, como eu nem vou falar minha opinião, né? Mas eu acho que todos estamos aí discutindo, né? Eu Sim. acho que vale a pena, é sempre bem-vindo uma discussão, mas nós estamos aí em cima da hora. Então, Nosso nós horário já vamos ter chegou, que... né? Verdade, verdade. Já, Minha sopa está esfriando. a minha eu já tomei antes de começar. Então, pessoas, né, eu acho melhor a gente encerrar. Com certeza o Marcelo vai ser convidado de novo, aí a gente continua essa discussão, né, Marcelo? Porque assim, não existe Vai um ser uma certo, né? coisa, não tem, né? E nós Não tem. sabemos que nós somos seres em evolução. E é como o Sidney falou, né? Nós ainda não entendemos muita coisa. Não. Né? Então, muita coisa ainda está para vir aí, e quem sabe, né? E nós somos espíritos, isso me deixa muito feliz, né? Nós não somos máquinas, né? E esse espírito, que nem eu gosto de falar, ele está sempre se atualizando, como dizia Aristóteles lá atrás, né? E nessa atualização, né, eu vou cada vez aprendendo mais, melhorando, enxergando mais. Eu acho que é por aí, gente. Exatamente. Tudo bem. Fechado. Marcelo, muito obrigado. Eu que Né? agradeço. Foi muito Obrigado, Marcelo. gostoso, né? Essa viagem toda nossa aí de IA. Eu fico meio enciumada com ela, né? Eu acho assim. Ela atropela a gente, né? Mas tudo bem, né? Vamos lá. Mas eu tenho Muito certeza que obrigada. você é uma progressista. Então, Então, vamos agradecer no Marcelo e todos vocês que estiveram aqui com a gente, tá? Um grande beijo. Tá? E até obrigado, segunda-feira que vem. Marcelo. Tá bom? Marcelo. Parabéns Eu que pela agradeço. iniciativa. Boa noite. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Boa noite. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Valeu, gente. Boa semana a todos. Tchau. Boa semana, obrigado.